A paz de Cristo a todos, igreja. Amém. Eu peço que a igreja abra o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo 15. Nós vamos expor as escrituras do verso 1 ao verso 8. Se a igreja achou, diz amém. Amém. Quem não achou ainda, diz amém. Então todo mundo achou. Maravilha. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa rica palavra que o Senhor derrama na tua noiva agora, Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito de enganação, ou qualquer espírito que possa tirar nossa tranquilidade nesse momento, espírito de distração que possa estar pensando em entrar por aqui, está repreendido em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe e me use, Pai, com o teu poder. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós acabamos de ler sobre a videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, né? Nós acabamos de ler sobre a videira e os ramos. O profeta Isaías, no seu capítulo 5, ele fala sobre a vinha que Deus plantou. Ele plantou, ele limpou, ele cuidou, ele colocou muros de proteção, ele regou, ele fez tudo o que um viticultor poderia fazer para que a vinha desse bons frutos. Mas Israel, ao invés de produzir frutos doces, produziu uvas bravas, uvas amargas. E agora, com essa palavra que nós lemos, nós vimos aqui que o Senhor Jesus afirma para nós, porque se a gente pensar e olhar direitinho, ele está falando aqui para os seus discípulos. Então ele fala para nós: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Jesus assume essa função que era de Israel. Então ele é a videira verdadeira. Jesus mostra nesse cenário que nós somos os ramos. E o ramo da videira, ele tem dois caminhos: o fruto, o fogo. O ramo, ele só tem duas funções na videira: o fruto, o fogo. Então, eu entendo nessa passagem bíblica que nós temos aqui 4 cenas no verso 2 e no verso 5. E a gente já começa a passear na Bíblia. O verso 2, eu tenho 3 cenas que eu vou despertar nos irmãos. Jesus, quando fala para os seus discípulos, no verso 2, ele diz assim, ó: todo ramo que estando em mim, repita comigo, estando em mim. Estando em mim. Bom, porque essa parte, estando em mim, é o que rege esse verso. Vou explicar por quê. Todo ramo que estando em mim não der fruto, opa, eu já tenho aí um ramo que não dá fruto. É a primeira cena que eu tenho nesse verso 2. A igreja comigo, que a gente vai partir para uma ilustração, aplicar e concluir a palavra com a glória de Deus. Eu tenho um ramo que não dá fruto. E aí, continuando, e todo ramo que dá fruto limpa. Opa, eu tenho uma segunda cena. Eu tenho um ramo que dá fruto. Então eu tenho um ramo que não dá fruto e tenho um ramo que dá fruto. Mas aí eu prossigo.
para que produza mais fruto ainda. Então, meus irmãos, eu tenho no verso 2 3 cenas. Um ramo que não dá fruto, um ramo que dá fruto e um ramo que dá mais fruto ainda. Mas aí vamos embora lá para o verso 5. O verso 5 diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nessa quarta cena, ainda tem ramo que tem a possibilidade de produzir muito fruto. Então tem 4 cenas: nenhum fruto, fruto, mais fruto e muito fruto. Então, de cara, eu já tenho aí 4 tipos de ramos. E aí eu vou para o verso 8. Leiam comigo o verso 8, irmãos. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você e eu somos ramos, enxertados na videira. A videira é Cristo. Quem somos nós essa noite? Essa é uma autoanálise que a gente está fazendo com a igreja. Não precisa responder. Isso é uma autoinvestigação. Nesse aspecto, como você se classifica? Nenhum fruto? Fruto? Mais fruto? Ou muito fruto? O Senhor Jesus vai dizer, lá no capítulo 15, aliás, aqui no capítulo 15, no verso 16, o seguinte: nós não lemos o 16, e eu guardei o 16 fora do 1 ao 8 para ler com a igreja. Vejam lá, já que estão com a Bíblia aberta, vejam comigo, leiam comigo o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, quando o Pai nos escolheu, Ele nos escolheu e nos designou. É um chamado, e é um envio. E nesse envio, o que Ele espera de nós é que a gente dê fruto. Então, assim como Israel havia uma expectativa de uvas boas e não uvas más, uvas bravas, Deus espera de nós fruto, que possamos produzir fruto. Lembra que Israel não deu fruto e deu uvas bravas, amargas? Deus espera de nós fruto. Então, tendo isso aqui como guisa de introdução, partimos nós para a análise do texto. Na análise do texto, meus irmãos, eu começo com o verso 2, que é a primeira cena. Lembra que a gente separou por cena? Não fruto, fruto, né? A primeira cena diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que rege esse verso é estando em mim, lembra? Tem teologia que diz que o ramo que não está nele, ele corta, é porque alguém que estava na igreja e de repente se desviou, foi para o mundo e perdeu a salvação. Tem crente que pensa dessa forma, tem teólogo que pensa dessa forma. Ou era da igreja, saiu, perdeu a salvação. Ou seja, estava no ramo, aliás, estava na videira, mas foi um ramo que foi cortado. Então, fogo. Tem teólogo que diz que se trata de um crente nominal, aquele cara que vem para a igreja, se veste como crente, tem gíria de crente, aquela linguajar gospel, né? Mas definitivamente ainda não conheceu Jesus, ainda não nasceu de novo, porque o evangelho é um evangelho de mudança. Porque quando eu aceito Jesus, que eu sou regenerado, que eu nasço de novo, eu não preciso fazer força para frutificar, eu não preciso fazer força para mudar. Em obedecer a palavra, eu começo a mudar, e evangelho é mudança. Mas tem gente que vive evangelho medíocre e por isso não dá fruto, então ele vai e corta. É uma segunda visão. Tem uma terceira visão, irmãos, que essa eu subscrevo, e essa nós vamos caminhar com essa visão, que é a seguinte:
O verbo cortar, ou a palavra corta, ela precisa ser analisada. Por quê? Porque cortar aí, irmãos, no grego, quer dizer airó. A palavra corta no grego é airó. E o que significa airó? A gente, quando começa a estudar um pouquinho assim de Bíblia, e vai para a exegese, vai para a hermenêutica bíblia, a gente precisa aprofundar um pouquinho. A gente precisa ser estudante de teologia, não. A gente precisa aprofundar um pouquinho. A gente percebe que o verbo corta significa levantar no grego. E aí, para eu ter certeza que essa palavra é realmente levantar, e está nesse sentido, nesse versículo, eu preciso entender outras passagens bíblicas em que o autor usa essa palavra com o sentido de levantar. Eu não quero cansar a igreja, então por isso eu vou passar bem rápido. Algumas passagens bíblicas diz assim, que o verbo airó é levantar. A melhor maneira da gente interpretar é essa. Mateus 14, para recolher os pães que sobraram na multiplicação, Jesus não queria desperdício, então ele foi e levantar. Ele usou ali o airó, ele levantar, o recolher. Se você for para o grego, quando ele recolhe os pães, é airó, ele levanta. Tem uma outra passagem bíblica que também foi usada na cruz, quando Simão foi carregar a cruz. O verbo carregar é airó, é levantar. Eu tenho outra passagem também, que é em João capítulo 1, verso 29, onde diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse verbo tira é airó, é levantar, levantar o pecado do mundo. Então, meus irmãos, quando eu parto para a hermenêutica, que eu pego essa palavra corta e trago para o grego, vejo o que ela significa no grego e aplico na Bíblia com outras passagens bíblicas, eu entendo que essa palavra corta não é cortar de seccionar. O grego me mostra que é levantar. O que rege esse verso é estando em mim. Eu não posso entender que um ramo que está em Cristo seja cortado e seja jogado no fogo. Eu não consigo entender. Eu não tenho como aceitar que alguém estando nele vá para o fogo. E a linguagem mais próxima da fiel e que me mostra esse verbo grego, me diz que ele não corta, ele não secciona, ele levanta. E o levantar na Bíblia, se eu for lá em Hebreus capítulo 12, verso 5, não precisa ir lá, mas só para os irmãos saberem, o levantar na Bíblia é disciplinar, irmãos. Então, o que é que eu quero entregar para a igreja nesse momento? Meus irmãos, se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, se você experimentou aquele primeiro amor, mas se hoje você está caído, você precisa ser levantado. O viticultor, ele vai te pegar e vai te levantar. Porque quem está na videira não vai para o fogo. Nós vamos ver mais na frente que vai acontecer de você não permanecer nele e ir para o fogo. Mas aí é um livre-arbítrio seu. Se você não quiser, aí é um problema seu. Mas nós que somos crentes, que podemos sim cair, precisamos ser levantados, precisamos da misericórdia do Senhor para nos levantar. Se cairmos, o viticultor pode cuidar de nós. Isso é disciplina, irmãos. E quando eu preciso de disciplina, quando eu tenho um pastor que me disciplina, a disciplina, ela dói, mas ela é necessária. Quem é pai e mãe aqui vai saber que precisa educar seus filhos, através de quê? De disciplina. Muitos crentes caem e se deixam cair no verso 6, onde vai para o fogo, porque esquecem que tem um pai, esquecem que tem paternidade, esquecem de buscar um pastor, de buscar um evangelista, de buscar um diácono e de passar por disciplina. Eu não estou aqui exortando a igreja, mas a igreja precisa entender que esse verso 2 ele é muito poderoso. Esse verso 2 ele vai destravar a mente de muita gente, porque quem está nele não vai para o fogo. Mas a gente caminha, irmãos, a ideia é de levantar. A gente caminha, e aqui eu lembro de um estudo que eu fiz sobre a videira, e eu lembro que
um viticultor, ele anda com um maço de fio e uma tesoura, mas não para cortar, mas para poldar. O maço de fio, sabe para que é? Se os irmãos forem pesquisar depois, os irmãos vão ver. Ele anda com um maço de fio para poder tirar o fio, pegar o ramo que está caído no chão, levantar e enrolar com os demais ramos para ele começar a frutificar. Os irmãos vão entender agora. Olhe, o ramo da videira, quando nasce, ele faz assim, ó. Ele nasce aqui e ele nasce para baixo. E ele vai para o chão. E no chão, mistura lá com terra. Se chover, mistura com barro. E não frutifica, não tem como frutificar. O viticultor precisa pegar ele, levantar, colocar ele perto dos outros que estão frutificando, para ele começar a frutificar também. Se tem irmão que não está frutificando, ele precisa passar por disciplina, porque o viticultor vai cuidar dele. E ele não vai para o fogo, irmão. Meus irmãos, aí eu tenho uma segunda cena. Eu tenho uma cena da poda. E o que é a poda, irmão? Se o corte é o levantar, é o cuidado do viticultor com o ramo, o que é a poda, irmão? A segunda cena diz assim: e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, limpar aqui é a ideia de poda. Algumas versões tem limpa, como o diácono leu no começo, e como eu li, tinha poda. Então, o limpar, a ideia é de poda. E o que é isso? Eu vou explicar. Muitas vezes, nós estamos passando por momentos difíceis. Quem nunca passou por uma provação que a gente disse assim: pai, até aqui, não aguento mais. Por que isso está acontecendo comigo? Tem crente que até sai da igreja porque não acredita mais no Deus que serve. Tem crente que chuta o balde e só está aqui, mas a poda, ela é necessária. A poda, ela é necessária para quê? A palavra me diz, para que a gente possa produzir mais fruto. Então, muitas das vezes, a árvore, ela está florida demais, sabe, irmão? Nós estamos vindo para a igreja, nós estamos sendo dizimistas fiéis, ofertantes liberais, ajudando o próximo, pregando a palavra e fazendo evangelismo na rua, fazendo tudo o que a gente pode fazer como cristão, que a palavra manda, obedecendo, e de repente o mundo cai em cima da gente. E de repente a gente passa por uma prova que a gente não esperava. De repente a gente entra em guerra que a gente não pediu para entrar. De repente a gente passa por momentos tão difíceis que a gente fala assim: oh, por quê? Por quê, pai? Eu fazendo tudo certo, Jesus. Pai, por quê? Mas aí você fala: não, mas tem fulano de tal que pode me ajudar. Aí você procura fulano de tal, não consegue te ajudar. Aí tu vai para outra pessoa, também não consegue te ajudar. Aí tu: não, mas eu tenho isso. Aí você vai, também não consegue. Chega um momento que a prova, ela é necessária. Chega um momento que você não tem para onde correr e vai ter que passar pela prova. E a prova dói, a prova é ruim, mas é necessária. Por que, diácono Zegas? Para que você dê mais fruto ainda. Está frutificando, irmão? Se prepara, porque vai ter prova. E é para você dar mais fruto. É para você frutificar mais ainda. A poda nada mais é do que para isso. Você veio para cá, buscando a palavra. Jesus está te dizendo, meu irmão, está passando por isso, porque você precisa frutificar mais. Você não está frutificando pouco, tá? Você está frutificando. Mas a palavra diz que você precisa frutificar mais, para honrar o Pai e ser considerado discípulo. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra quem diz. Deus está com a tesoura na mão? Chora não, irmão. Deus está querendo mais fruto da sua vida. Então, veja bem. Deus disciplina quando estamos fazendo coisas erradas. Ele nos levanta. Mas quando Ele nos poda, é porque estamos fazendo a coisa certa. E precisamos frutificar mais. Vou dar um exemplo para os irmãos. Veja a história de Davi. Quem é, para Davi ser hoje quem Davi é?
Se você pegar a história de Davi e numa sentada só ler todinha, você vai ver quantas e quantas provas Davi passou. Você vai ver quantas e quantas provas o apóstolo Paulo passou para ser quem ele era hoje. Se eu olhar aqui para esses evangelistas, esses homens de Deus, o pastor dessa casa, e perguntar quanta humilhação ele passou para estar sentado aqui como um pastor dessa casa, quantas provas ele passou para estar aqui. Se eu pedir para a diaconisa Zezé me dizer quantas provas ela passou, ela vai me relatar várias. Mas eles só estão aqui, irmão, só estão frutificando. Essa igreja só está aqui porque eles passaram por provas. E eles frutificaram mais do que eles estavam antes da prova. Está passando por prova, irmão? Reclama não. É necessário. É para você dar mais fruto ainda. Então, para os irmãos entenderem, tem uma diferença de prova e disciplina. A disciplina, quem é pai sabe. Você disciplina seu filho porque ele fez alguma coisa de errada. E o seu filho, como bom filho, ele vai aceitar a disciplina. Porque ninguém aqui é louco não, de chegar lá fora, pegar um moleque de rua e querer disciplinar ele. Você vai ser preso, o direito humano vai pegar você e vai levar você. Por quê? Porque você não tem autoridade sobre aquela pessoa na rua. Sobre o seu filho, a disciplina significa paternidade, significa autoridade sobre aquela pessoa. E Deus tem autoridade sobre nós. Nós, quando errarmos, precisamos ser disciplinados, porque nós temos pai. Nós não somos filhos órfãos. Nós não estamos na rua. Então, Jesus, vem e nos disciplina. Precisa ser podado? Vem, pai, vem e nos poda. Está passando por prova? Reclama não. No verso 1 ao verso 11, nós não vamos ler até o 11, já lemos até o 8, mas do verso 1 ao verso 11, a palavra que mais aparece, se os irmãos perceberem, é a palavra permanecer. Por que será? Vejam comigo aí, irmão, o verso 5 novamente. O verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A seiva para produzir fruto não vem do ramo, vem da videira, vem do tronco. E quando eu falei que do verso 1 ao verso 5, a palavra que mais aparece é permanecer, nós temos que ser inteligentes ao lermos a Bíblia. Nós temos que entender o que Jesus quer falar com essa passagem. E uma das maneiras de nós entendermos é entender a palavra que se repete, é pegar os verbos. E essa palavra, irmão, não à toa Jesus foi tão pedagogo. Ele repetiu muito. Precisamos entender que o segredo é estar conectado no tronco, é permanecer em Cristo. Não à toa o verbo permanecer tem tanto. Se a seiva... Se a seiva vem dele, precisamos permanecer nele. É por isso, irmãos, que para frutificar, nós não precisamos fazer esforço. O fruto, ele vem naturalmente da seiva que vem no tronco. Nós, quando estamos na videira, a gente frutifica novamente. Vou trazer uma ilustração para que os irmãos entendam. Quando a gente está lendo a palavra, obedecendo a palavra e vivendo a palavra, a gente não precisa querer ser bom, a gente não precisa querer vir e ofertar. A irmã que deu o ofertório aqui, ela falou que por mais que a gente seja dizimista e oferte, a gente tem que fazer de coração. Onde está o nosso coração? Se eu jogar a semente e a semente ficar lá e eu ficar, ai meu Deus, poxa, eu dei aquilo e agora? Não vai adiantar de nada, irmão. No reino isso não funciona de nada. Eu tenho que dar por causa do meu coração. Isso só acontece quando eu estou vivendo a palavra. Então, quando eu estou vivendo a palavra, o fruto sai naturalmente. Eu preciso permanecer nele. E permanecer aqui é ler palavra, é oração. Quando Jesus ele te prova, tem a hora que você vai ter que sair, se limitar, ir para o seu quarto, ir para o seu secreto e dizer, pai, até aqui, tentei de tudo. No verso 4, Jesus diz, permaneçam em mim. Assim como o pastor falou que Santa Ceia é uma ordenança,
Permanecer em Cristo é um imperativo. Jesus mandou permanecer nele. Aí eu pergunto, meus irmãos, quando a gente sai daqui, como é que é a sua vida? É uma vida de oração? É uma vida de relacionamento? É uma vida de intimidade? É uma vida de comunhão? Ou você chega na sua casa e deixa sua Bíblia lá em cima e só vai pegar no próximo domingo? Permanecer, irmão, é intimidade. Então, como é o seu testemunho aí fora? Porque tem irmão aí fora, meu irmão, que a turma fala assim, deixa eu ver qual é a igreja dele, que é para eu nem ir lá. Então, permanecer nele, o fruto gera naturalmente. E aí eu vou para o verso 6, onde os irmãos vão fazer a conexão com o verso 2 e vão entender onde eu quis chegar com o verso 2. O verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. E aí veja uma diferença do verso 6, que a gente acabou de ler, para o verso 2 que a gente leu. Se você está ligado em Cristo, você é ramo que produz. Se você não está ligado, ele está dizendo aqui que você é lançado fora. Diferente do verso 2, que o que rege o verso 2 é estando em mim, aí ele levanta, cuida de você, ele disciplina, bota você na prova e você vem e frutifica. O verso 6 não. O verso 6 ele diz, se alguém não permanecer em mim, aí ele lança fora no fogo e queima. Então tem uma diferença do verso 6 para o verso 2. Amém, igreja? Amém. O verso 6 é onde eu encontro o que é vital para a salvação, que é permanecer. Ninguém é salvo sem permanecer em Cristo, irmão. Ninguém é salvo fora de Cristo. Não há outro nome que você possa encontrar salvação, senão o nome de Cristo. Então permanecer em Cristo é vital para a salvação. E por você mesmo possa produzir alguma coisa. Aí leiam comigo aí, irmão, verso 4. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Irmãos, a seiva vem do tronco. Não tem como eu querer frutificar sem estar nele. Então, é vã a obra, é vã eu chegar e sem fé, a obra sem fé, é vã eu chegar e pegar uma Kombi aqui, encher uma van, levar lá para o centro da cidade, ou aqui para a orla da praia, e fazer aquele trabalho de entregar sopa, de caridade. Irmão, é bom, é legal, mas no reino não serve, porque não é fruto. Isso funciona quando vem por causa da fé. E por causa da fé, a gente faz a obra. E quando você faz a obra por causa da fé, é um indício de que você está nele. A seiva dele vem para você. Agora, quando você vai para obter, que você vai porque você quer, você está forçando o fruto, e no mundo espiritual esse fruto não é fruto, porque a Bíblia diz que para frutificar você precisa permanecer nele. Então, meu irmão, o verso 8, ele me mostra que permanecer em Cristo é a evidência que nós somos discípulos dele. E eu pego nesse gancho de ajudar as pessoas, tal. Mas como é que eu tenho evidência que eu estou em Cristo? Como é que eu tenho evidência que eu sou realmente discípulo de Cristo? E aí eu vou para o verso 8, ele diz assim, ó, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você é um fruto de Jesus? Aliás, você é um discípulo de Jesus? Você tem dado muito fruto? Percebam no verso 2 que eu falei, que ele poda para que você dê muito fruto. E aqui no verso 8 ele está me dizendo que eu preciso dar muito fruto para eu me tornar discípulo de Cristo. E aqui eu lembro de uma história, sabe, irmãos? De um evangelista que estava pregando na igreja. E esse evangelista, no final, fez o apelo. E um adolescente foi para frente. E esse adolescente falou assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ele falou, amém, minha irmã, amém, minha filha, venha para cá. Aí ela automaticamente se ajoelhou, ele colocou a mão na cabeça dela, orou por ela.
E quando ela levantou, ela disse: pastor, eu queria que a minha família estivesse aqui para ouvir essa palavra. Aí ele olhou para a cara dela e disse assim: filha, seja essa palavra na vida da sua família. E ela saiu, meus irmãos, foi para casa. No outro final de semana ela estava lá, foi lá para frente, quando o evangelista falou assim: eu vou orar aqui pelo batismo do Espírito Santo. Naquela igreja eles entendem que o batismo do Espírito Santo é o dom de falar em línguas. E ela foi lá para frente, ele olhou e falou assim: ela já quer ser batizada com o Espírito Santo. E ela, foi batizada com o Espírito Santo. E ele olhou. No outro final de semana, 15 dias depois, ela chegou. E quando ele fez o apelo, ela foi para frente. E atrás dela tinha umas 4 pessoas, era a família dela. E essa história é muito emocionante. E quando ela chega lá na frente, ela fala: pastor, minha família. E ele fez: amém, meu irmão, vem cá. E os 4 ajoelharam, ela também ajoelhou. E quando ele impôs a mão para começar a orar pela família, ela levantou, impôs a mão sobre a família dela e começou a orar: pai, escreve o nome deles no livro da vida, pai, perdoa o pecado deles, Jesus. E o evangelista parou, eu fico olhando para ela assim. Ela saiu, pegou a palavra que o evangelista deu para ela: seja essa palavra na vida da sua família. Ela saiu para frutificar, irmão. Ela frutificou, ela gerou mais fruto. E hoje ela é discípula de Jesus. Por quê? Porque Jesus diz que para ser discípulo dele tem que dar muito fruto. E essa história é uma história muito marcante, porque ela entendeu o que é para fazer. O evangelho é simples. Às vezes a gente quer chegar como pregador aqui e falar teologia, querer impressionar para vir pregar de novo. Não, a gente tem que pregar para transformar e não para impressionar. O evangelho é simples, irmão. Se cada um daqui, irmão, sair para casa agora e viver a palavra, a gente não vai frutificar não, a gente vai frutificar muito. Só basta viver a palavra, irmão. Não precisa mais do que isso não. E aí eu parto para a minha conclusão, meu irmão. Eu entendo que a comunhão com Cristo é a base, é o alicerce de uma vida de oração. O verso 6 diz assim para mim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu pergunto mais uma vez aos irmãos: você tem permanecido nele? Você tem frutificado? Que fruto é você essa noite? Não fruto, muito fruto ou mais fruto ainda? E aqui eu lembro de uma passagem lá em Mateus 21, do verso 18 ao 22, a igreja não precisa abrir. É aquela cena de Jesus no final do seu ministério, naquela sua última semana de vida, quando ele sobe para Jerusalém, indo para a festa da Páscoa. Ele foi de Jerusalém para Betânia, o percurso tinha ali em torno de 10 quilômetros, e Jesus estava com fome, porque nós sabemos que o nosso Deus, quando ele veio encarnado, ele era 100% homem e 100% Deus. E quando ele estava com fome, ele viu uma figueira toda florida, toda bonita, e ele falou: pronto, vou lá na figueira. Meus irmãos, eu fui ver sobre a figueira. Os estudiosos dizem que a figueira só dá muito fruto. Aliás, a figueira só fica muito luxuriante se ela tiver fruto. Ela primeiro dá fruto e depois ela fica toda florida. Então Jesus, como um mestre, ele olhou e falou: se está florida é porque tem fruto. Então ele foi para lá com seus discípulos: vamos comer. Estou parafraseando a Bíblia, irmão. Vamos comer. Quando chegou lá, que olha, imagina Jesus com fome, faminto, 10 quilômetros andando de Jerusalém para Betânia, abre e vai, mexe, não encontra nada. E se eu não estiver errado, se eu não me engano, eu acho que essa é a única passagem da Bíblia em que Jesus faz um milagre para amaldiçoar alguma coisa. E ele amaldiçoa a figueira, da raiz até em cima. E assim, o que é que Jesus nos ensina com isso, meu irmão? É uma coisa que mexeu muito comigo. Ele nos ensina que nós não podemos fazer propaganda do que nós não temos. Nós não podemos fazer propaganda do que nós não somos. Porque Jesus, ele amaldiçoou a figueira, não porque ela não tinha fruto. Não foi por isso. Foi porque ela
fingiu ter fruto e não tinha. Nós não podemos fingir ter fruto sem ter. Pense, irmão, que tristeza para alguém vir até você buscar fruta e não ter, irmão. Pense numa tristeza para Jesus, meu irmão. Alguém vir até você desesperado atrás de uma palavra e você não ter uma palavra para essa pessoa. Você não ter um fruto para dar a essa pessoa. Ele não condena por causa do fruto, ele condena por causa da aparência. E aí, à medida que Jesus foi avançando no seu ministério, e aqui eu parto para o final da minha pregação, a partir do momento que Jesus foi avançando no seu ministério, seus discípulos também amadureceram. E sabe aquele jargão de crente, quando a gente é recém-convertido, aí diz assim, mas fulaninho está só no leitinho ainda, ele está só ouvindo a mensagem do David Leonardo, daqui a pouco ele pega a mensagem do pastor Silas Malafaia. Ele está só no leitinho ainda, depois ele vai. E aí, irmãos, assim foi com os discípulos. Jesus ia avançando com o ministério, os discípulos iam amadurecendo. No começo, Jesus falou para o público em geral, venham a mim. E aqueles que vieram, Jesus dizia, sigam-me. E aqueles que seguiam, Jesus dizia, permaneçam em mim. Então hoje eu estou pregando com muito temor a palavra do Senhor para pessoas que já vieram até Ele, que já seguiram Ele. E Ele está dizendo, permaneçam em mim. Preciso que a igreja entenda que permanecer em Cristo é vital para a salvação. Essa é a noite de renovo, irmão. Essa é a noite para você seguir o Senhor, permanecer nele e frutificar nele. Jesus mandou vir para cá, mas não é para pregar e impressionar ninguém. Jesus mandou vir para cá para dizer assim, filho, essa é a noite que se você não está frutificando, você precisa ser levantado. Precisa ser levantado pelo viticultor. O viticultor, que é o nosso Deus, ele quer cuidar de você. Se você está caído, você precisa ser levantado. Se você está passando por prova, não reclama não, irmão. Passa por prova. Por quê? Porque você vai dar mais fruto ainda. Glorificar o Pai. E ser assim considerado discípulo. E nessa noite, irmãos, é uma noite de renovo. É uma noite que muita gente está aqui, se fez essa autoanálise, se perguntou e em seu íntimo entendeu. Essa é a noite de renovo. Essa é a noite que o Pai vai te levantar. Se tiver alguém que, assim como eu, passa por prova nesse momento, é momento da gente se recolher no nosso reservado, na nossa intimidade com o Senhor e permanecer nele, para essa prova passar e a gente voltar a frutificar mais ainda. Então eu pergunto à igreja, irmãos, tem alguém aqui, tem alguém que entendeu essa passagem? Eu posso deixar a igreja de pé? A igreja podia ficar de pé? Muita gente prega sobre essa passagem bíblica e às vezes não desperta no seu coração o que Jesus quer falar essa noite. Irmãos, ninguém está aqui de graça hoje. Ninguém veio para cá cumprir um protocolo. Ninguém veio para cá por entretenimento. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor. E muitas vezes a gente vem no automático, achando que a gente vem para cultuar, achando que e nossa vida lá fora já não está mais daquele jeito. Mas hoje é noite de renovo. Eu não vim para cá para pregar. Eu vim para cá para trazer essa palavra do Senhor para alguém que precisa de renovo. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não é uma criança de rua que não tem pai. Você tem pai. Então que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, lhe conceda uma outra oportunidade. Amém?